Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre em vossos corações. Eu sou o pastor Fabiano Quevedo, vindo com você mais neste dia para trazer aí mais um estudo do nosso curso Missiologia. Estive alguns dias aí me recuperando, ainda estou me recuperando de uma forte gripe, né? Já vou para 15 dias já. Então, se eu der um picarro, se eu der uma tossidinha, você não leva mal, viu? Mas você ouça o que Deus tem para nós hoje, tá? Como eu tinha mandado, eu já mandei a lição. Eu quero dizer para você que nós vamos estar neste momento passando alguns minutos aí meditando. A mesma apostila que eu enviei para você está aqui em minha frente e nós vamos então comentar ela em nome de Jesus. A palavra de Deus fala no tema, né, de hoje, que é a missão nasceu de Deus. Ou seja, Deus é o maior missionário que existe porque, pensando em mim e você, mandou Jesus Cristo. A palavra de Deus fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Oramos. Senhor nosso Deus, Pai querido e maravilhoso, viemos nesta oportunidade, estamos estudando a palavra de Deus de uma maneira toda especial. Nos ajude para podermos compreender e interpretar as Escrituras que são divinamente inspiradas em nome de Jesus. Queridos, o objetivo de hoje é explicar a todos aí o conceito bíblico da missão que Deus tinha, tá? Para que a gente venha entender que as Escrituras falam sobre uma perspectiva, uma óptica de Deus. Então, lemos aí já o texto base, o título A Missão Nasceu de Deus, e nós vamos fazer o que? A introdução. Introdução. Nas faculdades de teologia, um dos temas que tem mais sido estudado nos últimos anos é a da missão. Simpósios, conferências e congressos são realizados aí em muitos lugares em torno desse assunto, missões. Na verdade, existe hoje, em nossos dias, um verdadeiro despertar da Igreja de Cristo para esta fundamental dimensão da nossa crença e dessa prática sobre missões. Tendo isso em vista, temos a alegria de iniciar aí, né, nesse nosso curso aí abençoado, uma série de lições bíblicas sobre a identidade missional. Nós estamos aí tratando sobre reflexões bíblicas sobre a missão e a Igreja de Cristo. Já lembrando vocês aí que vocês têm que ficar ligados nas 3 palavras que nós estaremos falando ao longo aí do vídeo, para você anotar depois lá, se inscrever, curtir e deixar um dos temas principais aí, é deixar as 3 palavras que foram proferidas durante esse vídeo aí, tá? Vamos ver hoje que, antes de qualquer ponderação sobre esse tema de missões, é preciso que se diga que missões é prioritariamente ideia de Deus, tá? É ideia de Deus. Foi ele que imaginou no seu coração e assim o fez na parte de missões. Então, o professor de teologia Paul Hilbert, em uma reflexão sobre missões, falou que ela deve, ou seja, missões, deve iniciar com Deus, tá? As missões aí devem se iniciar no coração de Deus, é onde é o início, e ir ao ponto do coração dos homens. Tá? E a razão, como a gente vai ver aqui, é que Deus é protagonista dessa história e a igreja é coadjuvante, participante. Então, o ator principal é Deus e nós somos meros integrantes dessa obra tão grandiosa, tá? A iniciativa de salvar o mundo, de salvar eu e você, antes de ter sido aprimorado pela igreja,
tá? Na iniciativa de salvar o mundo, veio do coração do próprio Deus que nos criou, tá? Os seres humanos aí, para então, ao longo do decorrer da história, tá? Estar empenhado em nos redimir. Então a gente vai ver então o que significa dizer que missão é de Deus. Primeiro, Deus em missão. Vamos ver o ponto Deus em missão, tá? A palavra missão do latim missio, ou no plural missione, que significa missões, etimologicamente tem um significado básico de, abre aspas, enviar, fecha aspas. Quando dizemos que a missão é de Deus, referimos primeiramente ao fato de que Ele é a origem de todos os envios da Bíblia, com propósitos aí unicamente de salvação, já que na queda dos seres humanos ele prometeu enviar um descendente da mulher capaz de esmagar a serpente, Gênesis 3, capítulo. Então ali ele já tinha estimulado, né? Não inventado, mas já tinha colocado no seu coração missões, fazer missões desde o momento em que o homem aí e a mulher lá no Jardim do Éden se perderam. Primeira palavra-chave do início aí, criação. Depois então, né, que Deus aí enviou Abraão, né? A gente vê que por meio da descendência de Abraão, uma obra extremamente missionária, né? A gente pode constatar bem em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, tua parentela, e de ti farei uma grande nação, não somente em descendência procriativa, mas em descendência salvífica, de salvação. De Abraão veio Isaac veio Jacó, que se tornou Israel, veio as 12 tribos, né? De uma delas veio Judá, que veio o leão da tribo de Judá, descendente, veio Jesus Cristo. Então hoje estamos aqui, o pai da fé, na verdade, né? Nos falam sobre o pai da fé. Depois, Moisés foi enviado ao Egito para libertar Israel, missões, tá? Com propósito último de fazer com que a nação israelita não fosse o quê? Fosse um reino de sacerdotes, uma luz para os povos. Você pode constatar Êxodo 19, do 5 ao 6, e Isaías 49, e versículo. Então, quando Israel falhou na sua função sacerdotal, tornando-se exclusivista, Deus enviou seus profetas. Então, quer dizer, você pode ver Abraão, né? Jardim do Éden, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, aí veio, né, os profetas, para quê? A fim de incitar o povo ao arrependimento. Profecia não é somente, eis que eu te digo, meu cego, daqui a 3 anos, ou eis que eu estou preparando. Não, profecias não significam apenas predizer o futuro, mas significa exortação, arrependimento, doutrina, entendeu? E os profetas faziam isso, exortavam para que o povo voltasse ao arrependimento. O último desses profetas aí, que foi João Batista, já no Novo Testamento, foi enviado para preparar o caminho para quem? Para quem? Para preparar o caminho para quem? Para o Messias. João capítulo 1, versículo 23. Então, no clímax da narrativa missionária da Bíblia, em Deus, né, envia pessoas no decorrer da história. Então, se a gente for ver aí, né, chegando na plenitude dos tempos, a gente vai ver Gálatas 4, Deus enviou o seu filho. Creio eu, porque a hermenêutica e a homilética nos dá essa liberdade de colocarmos não inspirativamente, mas colocarmos gramaticamente para melhor nós interpretarmos uma história, nós podemos colocar alguns eventos ali, algumas parábolas, né? Então eu creio que foi Abraão, foi Isaac, foi Jacó, foi Davi, foi os profetas, e quando terminou, todo mundo diga agora quem enviarei? Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim, tá? Creio no meu coração. Então Jesus
se constituiu dessa forma um missionário por excelência. Tá aí que você talvez conheça, né, a palavra de Deus, sabe das mensagens, dos milagres que Jesus fez. Se você não sabe, leia João 3,16, João 12, 32, 33 e João 19 e 30. Neste movimento missionário divino, o Pai e o Filho enviaram, Atos capítulo 2, o Espírito Santo. Então agora é um ato regenerativo, santificador e impulsionante, porque após a morte de Jesus, todo mundo ficou meio chateado, entristecido, porque como ele se mencionava rei, da maneira que o povo queria, um rei de cavalo branco, de coroa na cabeça, já matando todo mundo, fazendo isso. Ele veio humilde, uma jumentinha, né? Filho de um carpinteiro de Nazaré. Então, quer dizer, o povo se retraiu. Veio o Espírito Santo, encheu-os e de dois em dois foram fazendo a obra. E hoje nós estamos aqui por decorrência dessa obra missionária. Então não acabou por aqui. Não acabou por aqui porque o nosso ministério, o ministério em que eu presido, nós ainda realizamos casa em casa. Casa em casa. Batismo, casa em casa, batismo, celebração. É o que Deus quer. Há muitas pessoas que ainda necessitam ser ganhas e outras que se afastaram e nós temos que buscar elas. Felizmente, ainda há um tempinho, não sei até quando, mas Charles já não conta com tempo não, tá? Então o Espírito Santo veio regenerar, santificar, impulsionar com seu poder hoje, ontem e amanhã os que são salvos, assim que sirvam a essa mesma missão. Em outras palavras, é o Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sendo a mesma deidade, com 3 pessoas e funções diferentes, tá? Deseja salvar a sua criação e está, em todo esse transcorrer dessa história, articulando meios para que isso seja possível. E você é o principal meio que Deus bolou, que Deus salvou para ganhar as vidas, para ganhar as almas. Então ele articulou meios para que isso seja possível. E se aí na sua igreja o seu pastor não fala em evangelismo fora de 4 paredes, se ele não fala sobre culto missionário nas ruas, praças, culto nas casas, aperte ele aí. Aperte ele. Esse pastor aí precisa, esse encarregado, esse obreiro, precisa ganhar as almas aí pelo poder do sangue. Nós precisamos ganhar. E se por um acaso esses líderes são contra o evangelismo nas ruas, aí você ore a Deus e faça o que o Senhor Deus tocar em teu coração. Não é por menos que Paulo e Pedro dizem que Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2, do 3 ao 6 e 2 Pedro 3 e 9. Deus sempre esteve em missão, sempre. Para que tal salvação pudesse concretizar-se naqueles que se decidissem por ele. Assim a missão nasce do coração de Deus e só existe missão porque Deus nos ama. Deus nos ama. Eu vou abrir um parênteses aqui, olha, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho que expressar o meu testemunho. Eu não consigo passar um minuto sem pensar em ganhar pessoas para Jesus. Guardar a minha alma, é claro, para não me perder, mas ganhar o máximo de pessoas. Por isso, às vezes, fazemos janta, vamos fazer culto nas casas, levamos lanche. E nós temos que fazer, não a igreja um lugar de entretenimento, mas um lugar atrativo. Porque tem uma historinha que eles falam aí, olha só, que a esposa lutou para levar o esposo na igreja. E quando o esposo chegou lá, esqueceu de colocar o celular em silencioso. Quando o telefone toca no meio da mensagem, todo mundo parou. O porteiro foi lá de casa, o favor de botar no silencioso ou atender lá fora esse telefone. O marido da irmã que tinha ido pela primeira vez ficou muito chateado pela chamada de atenção. Naquela noite ele voltou para casa e disse para a esposa, eu vou na lancheria tomar uma cerveja. Chegou lá,
colocou essa cerveja dentro do copo e do nada virou o copo, caiu tudo no chão, quebrou o copo. E prontamente o garçom veio: não, senhor, que é isso, capaz, eu junto, eu limpo, tá outra, ó, por cortesia, né? E essa não vai pagar também. Quer dizer, a pessoa vai para a igreja, entende, para ser abençoado, para ser curado. Aí chega lá, entende, vê um monte de pessoas com as caras de leão de chácara, vê as pessoas com a cara mal-humorada, as pessoas que não sei o que acontece, às vezes é assim, pessoas que ficam com ciúme de que pessoas novas estão vindo para a igreja, tem pessoas que não voltam mais. Temos que fazer a igreja um lugar atrativo, de respeito, um lugar aconchegante para receber as pessoas, tá bom? Dizer que a missão é de Deus significa que o propósito de redimir a criação e as suas ações efetivas, isso acontece para quê? Para que pertença, né, essencialmente a Deus. Então, portanto, quando Paulo aí ele está falando, né, nas suas cartas aí, quando Paulo está falando, tá, sobre missão, sobre a missão de Deus, estamos nos referindo ao fato aí de que Deus, em seu amor, propôs trazer ao mundo pecaminoso a sua criação decaída, ao mundo redimido, uma nova criação. Então, é importante que a gente trate bem, tá? Trate bem as pessoas na igreja e faça o possível para ganhar. Porque parece que tem pessoas que estão em determinadas igrejas fazendo o favor de jogar pessoas fora. Então aí fica tratando. Segunda palavra, tá? Segunda palavra aí, tá? De hoje, Bíblia, ok? Então, meus irmãos, onde está narrada a história de como Deus gracioso está em missão? Aonde está escrito isso aí? Na Bíblia. Toda a Bíblia dá testemunho de Deus, que busca reconciliar consigo mesmo a humanidade perdida em seus braços, segundo Coríntios 15, 18 e 19. A missão de Deus compreende o período entre a maldição sobre a terra, lá de Gênesis capítulo 3, e o fim da maldição na nova criação, novo céu, nova terra, Apocalipse capítulo de número 22. E no decorrer de todas as páginas da Bíblia, das Escrituras, lemos como Deus, ao longo da história, conduzirá seres humanos que sofrem, tá, os efeitos da queda espiritual com a sua inclinação para o pecado, tá, vai estar para Deus estará encaminhando para a salvação eterna. Então hoje as pessoas estão aí assim, ó, vamos dizer, desculpa a expressão, estão vomitando Bíblia, né? Vomitando as escrituras. Estão vomitando a escritura, mas parece que não aprenderam nada. Porque parece que se esquecem que de Gênesis a Apocalipse Deus fala sobre salvação e simplesmente eles pegam a sua Bíblia, vão embora e não voltam nunca mais. Claro, tem pessoas e pessoas, né, irmãos? Então, tá? Por isso a Bíblia é um livro essencialmente missionário, por ser inspirado por um Deus missionário. Por isso, John Stott afirmou que se fizesse o sermão sobre missão, seu texto base seria a Bíblia toda. Aliás, mais do que qualquer um, o próprio Senhor Jesus ensina-nos a ler a Bíblia de uma perspectiva missional. Isso fica claro quando, após a ressurreição, o mestre faz uma exposição das Escrituras aos seus discípulos. Vamos ler? Lucas 24, 44. Foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse toda e tudo o que ao meu respeito estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então, lei, profetas e salmos é uma referência a todo o Antigo Testamento. Jesus está dizendo que toda a escritura hebraica dava já lá, entendeu? Testemunho dele e da sua obra, tá? E quem ele é? Jesus, claro. Jesus é o ápice da missão salvífica de Deus, tá? Seu papel
é consumar a redenção da criação corrompida pelo pecado. As Escrituras não somente tratam sobre seu papel, mas também sobre o que deveria acontecer uma vez que a sua obra fosse consumada, tá? Quer dizer, em seu nome pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 45 ao 47. Em outras palavras, o Antigo Testamento apontava para um momento em que a salvação do Messias fosse concretizada e a notícia desse fato fosse espalhada por todo o mundo. Tá, meus irmãos? Então o Novo Testamento consiste exatamente no relato do quê? De Jesus e a sua obra e da igreja anunciando pelo mundo essa notícia até o retorno dele. Nós vemos nos evangelhos, né, os milagres de Jesus, que são poucos, que se a palavra de Deus fala que se fosse colocar tudo em livros, não existiria papéis na face da terra o bastante para concluir e deixar expresso os milagres de Jesus. E depois nós vemos aí, quando Paulo se converte, nas cartas e epístolas dele, nós vemos aí João com um Apocalipse, enfim, tá? O Novo Testamento todo consiste no relato de Jesus. A missão de Deus e a participação do seu povo, portanto, constitui um tema que perpassa todo o Antigo e o Novo Testamento, tá? Então aí, meus irmãos, não por menos, somente após os discípulos, não por menos, somente após os discípulos ouvirem essas palavras esclarecedoras de Jesus sobre a missão, é que eles abriram entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Lucas 24, 45. A ideia é que a missão de Deus é uma chave para entender a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o quê? O que nós vamos entender que Deus é missionário e que a Bíblia é um livro de missão que ajuda a construir uma identidade missional da igreja, pois servir a Deus, que é essencialmente envolvido na missão, seguir o livro que é missionário, de ponta a ponta, deve definir o que nós somos. Então, nós não podemos dizer aí que nós... Ah, mas a minha igreja ela é bíblica, se não faz missão. Ah, mas a minha igreja é missionária, mas não tem uma essência bíblica. Então, é difícil a gente, né? Então, nós precisamos reconhecer que a missão pertence, primeiramente, a Deus. Não é coisa não. Não é coisa de um departamento de missões. Não é coisa de um congresso nacional. Não é porque congressos acabam, né? Eventos acabam. Não é verdade? E durante o ano inteiro? Aonde está a essência missionária? Será que no dinheiro que foi arrecadado? Nas moedas que foram angariadas? Ou será que nas missões que realmente estão sendo feitas? Deixe um comentário aqui nesse vídeo de algum testemunho de uma obra missionária ou de alguém que você impulsionadamente, incrivelmente ganhou para Jesus. Queridos, entender e reconhecer que a missão de salvar a criação pertence primeiramente a Deus, nos ajuda a evitar um pensamento equivocado. Muitos imaginam um Deus estático, sentado em uma cadeira com a barba grande, né? Lá no céu, assistindo passivamente tudo que fizemos em seu nome. Pois é. Como vimos, isso não faz sentido algum. Às vezes até... parabolicamente falando, Deus está sentado no seu trono, nos olhando. Segure nas barbas do Senhor, pegue na mão dele. Ele está levantando. São linguagens metafóricas, mas que também fazem sentido, porque tem orelha, boca, mão e pé. Tá? Uma vez que Deus está ativo em toda a história, ele trabalha pela salvação dos seres humanos. Sendo assim, devemos servir a essa missão. Tá? Como uma comunidade cristã missional, uma igreja missional, com a certeza de que Deus, mais do que qualquer um, moverá céus e terra para que ela se concretize. Então nós somos um projeto de Deus. Nós somos
Eu sou um projeto de Deus. Eu me deixei pertencer a este projeto missionário quando há décadas atrás eu aceitei a Cristo e alguém me apresentou ele como um substituto em meu favor na cruz do Calvário. Eu aceitei e hoje, entendendo esta missão, a gente está fazendo o possível, até mesmo um curso desse, né? Para que você entenda melhor o sentido de missão. Então, queridos, o que eu digo para mim e para você? Pregue confiando que o Espírito Santo abrirá os olhos dos não salvos para a salvação. Esse é o maior milagre. Eu já vi paralítico levantar, eu já vi cego ver, mudo falar, aidéticos serem curados, mortos reviverem, eu já vi. Mas até hoje o maior milagre foi alguém acreditar e aceitar a Cristo como seu único e suficiente salvador. Aí não, esse milagre é maior. Ore pela salvação das pessoas, sabendo que Deus deseja salvar. E contribua com a certeza de que Deus não deixará faltar, nunca não deixará faltar recursos jamais na tua vida. Há três maneiras de colaborar com missões. De que maneira? Orando. Senhor, abençoa o teu céu, a obra missionária. Segunda maneira, ir fazer a obra. Né? Eu estou aqui, meu, para onde é que o senhor quer que eu vá? Vai lá no Baixadão, vai lá no monte, vai lá na vila, no bairro tal, vou pregar a palavra. E cooperando, contribuindo. Não existe nós podemos ajudar algumas pessoas se não houver uma contribuição financeira para ajudar, para nós custear pelo menos aí os alimentos que as pessoas consomem, né? Que aqui a gente ajuda bastante pessoas com alimento, com suplementação vitamínica, remédios. Isso também é obra missionária. Obra missionária não é só pregar. O que adianta obra missionária? Uma pessoa vir cheia de fome na tua igreja, na tua comunidade, esperando 1 quilo, um prato de comida, um pedaço de pão e ela ir embora sem você ter dado nada. Isso é missão? Não. Missão é você que nem Jesus fazia. Prega a palavra, dê o alimento e saia abençoado e feliz em nome de Jesus, tá? Para muitos a Bíblia é um livro cheio de temas. Livro de cartas que não se conectam. Contudo, ela deve ser lida como um testemunho único da missão de Deus na história humana, do seu amor e da sua graça. Nas suas páginas, tá? Nos mostram um Deus em missão, de Gênesis e Apocalipse. Em seu momento devocional diário, busque interpretar a Bíblia e fazer aplicações da sua vida com base nessa perspectiva acerca de missão. Busque responder o que este texto diz sobre missão de Deus. Isso nos ajuda e nos ajudará a entender a relação do Antigo e do Novo Testamento e ainda auxilia-nos a unificar os assuntos tratados nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Tá? Como a criação, a queda dos seres humanos, a salvação e a redenção, entendeu? Nos entende a levar que Deus tem se envolvido com todos e com todos e até hoje, tá? E com certeza levará agora nos últimos tempos a missão salvífica. Assim, ao ler os livros da Bíblia, versículos, capítulos, faça isso como um pano de fundo missional na sua mente, tá? E a terceira palavra é desafio. Amados e queridos irmãos, quando entendermos que a missão pertence primeiramente a Deus, passaremos então a olhar para Ele e para as Escrituras de uma maneira nova. Enxergamos um Deus amoroso, movendo céus e terra para salvar sua criação, usando homens... usando homens e mulheres para fazer isto, bebês, crianças, animais... Assim como o grande peixe que levou Jonas para o lado, o galo que alertou o Judas, o Pedro lá, né? Então, quer dizer, é um troço. Tal perspectiva enche-nos de esperança de que a desarmonia situada neste mundo tenebroso, por causa da queda, entendeu?
dará lugar a um novo céu e uma nova terra. A missão de Deus é levar-nos de um ponto ao outro da história. Então, o nosso desafio, o seu desafio, o meu desafio, então, é começar a fazer um devocional diário com isso em mente. Nós precisamos ter a nossa absoluta certeza de que nós temos que fazer esse devocional diário, leitura das Escrituras, com certeza de que este manual missionário nos ajudará a ganharmos almas para o Senhor. Eu quero orar por você em nome de Jesus, ok? Eu quero que você não se esqueça que existe aí um questionário, né, na apostila que eu enviei. Você precisa, que eu estarei vendo lá quem está curtindo e compartilhando este vídeo. E as 3 palavras-chave você manda no meu privado junto com as respostas. Eu vou deixar até segunda-feira que vem. E daí eu colocarei a lição 2 agora, nessa próxima segunda, então. Dá tempo de você fazer tudo isso, porque eu também me atrasei. Eu também estava, né, como eu disse no início, me recuperando uma forte gripe que ainda está mais de 15 dias alojada aí, mas já tá na fase indo embora. Quero orar por você. Quer ser um missionário? Então levante a tua mão com a minha. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa este homem, esta mulher, jovem, adolescente, criança que está vendo esse vídeo. Pai amado, em nome de Jesus, nos torna o que nós já somos, eleitos e missionários de acordo com a tua vontade. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridos, por favor, curta e te inscreva no canal. Faz parte também, eu estarei vendo lá. Conta ponto como a redação no Enem, ok? Fique com Deus e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.